Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno, diretamente aqui de São Paulo. E hoje vamos falar sobre um tema bem relevante, bem falado aí no setor automotivo, que é a Automec 2025. O setor está aí na expectativa para esse evento que ocorre em abril. E para falar sobre as novidades desse evento, sobre o setor de reposição em si, a gente trouxe aqui o Eduardo Marchetti, que é o gerente da feira da Automec. Seja muito bem-vindo, muito obrigada aí pela presença, tá? E o Fred Carvalho, nosso amigo aí da OTM Editora, diretor editorial, está aqui comigo para a gente conduzir esse aí bate-bola com o Eduardo. Olá, Fred, seja muito bem-vindo. Bom, gente, eu acho que a gente tem primeiro de agradecer o Eduardo Marchetti por estar aqui. E agora vamos lá para gostosas perguntas para que ele conte mais sobre essa Automec que parece que vai ser a maior da história. Primeiro, o evento projeta a geração de mais de 500 mil leads comerciais. Como a feira contribui para impulsionar o mercado de reposição automotiva? Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Os senhores que nos assistem, muito obrigado. Realmente, a Automec 2025 chega agora fortíssima. Já em 2023 já foi a maior da história. Conseguimos evoluir ainda mais. Estamos com a maior feira já comprovada de todos os tempos que a gente vai oferecer. A Automec ela é uma feira internacional aqui no Brasil e o objetivo dela é fazer negócios, né? Então, quem a gente chama, o nosso trabalho para garantir que esses leads de negócios estejam realmente acontecendo e sejam firmes e que os negócios aconteçam com qualidade, está na qualificação que a gente tem do nosso participante. Pela estrutura e pela força da Automec, pelo nosso trabalho de qualificação, que a gente tem bastante gente fazendo isso por trás, a gente garante que quem esteja lá, a maioria delas, inclusive em números, a gente está falando em mais de 70% dos participantes são as pessoas que têm a caneta na mão, são os donos, são quem vai fazer a compra, né? E uma quantidade muito grande, também pelas nossas pesquisas, desses compradores, desses visitantes, tem mais de R$1 milhão para investir. Então, quer dizer, geralmente quem vai com R$1 milhão num budget vai voltar com zero para casa, né, com os negócios feitos. Então, essa é a maneira, a qualificação que a gente tem do visitante para oferecer para todas as empresas que estão lá, que são todas as relevantes do segmento, na verdade todo mundo está lá, isso garante negócios excelentes e em grande quantidade. Agora, houve um aumento de 20% na presença de expositores internacionais. Sim. Essa maior presença global representa para o evento do mercado brasileiro? Olha, o primeiro é um sinal, né? Nós fizemos realmente uma movimentação para atrair outros países, além dos muitos que já estão com a gente. Então a gente já tem a China, já tem a Turquia, a Índia, a Coreia, a Argentina, temos muitos países já com a gente, sempre com a gente. E estamos atraindo mais, o objetivo é atrair mais países. Então estamos trazendo Polônia, Holanda, Alemanha, Luxemburgo, tem parceiros de fora, muitos outros, Japão, muitos outros países vindo. Então, primeiro a evolução, né, da feira, isso prova que nós, apesar da feira ser feita no Brasil, em São Paulo, ela é efetivamente internacional, né, mesmo sendo aqui na América do Sul. E o que atrai muito, o que fez essa atração acontecer, na verdade, é a própria história dos últimos anos. Com o advento do Covid, depois da guerra, o que aconteceu com o dólar, a gente vê que os carros zero começaram a se distanciar muito do carro novo, do carro usado. Então hoje, para a pessoa sair de um carro usado para ir para o carro zero, às vezes é muito investimento, né? Isso fez com que a pessoa faça o quê? Ou fica com o teu carro, ou troca por um carro um pouquinho mais novo. Esse movimento faz com que todo mundo queira cuidar do teu carro. Então isso alavanca o nosso segmento de uma maneira extraordinária. E isso vem aos nossos olhos, pelo que a gente vem vendo a evolução, nós não vemos ele parando, estacionando, está em crescimento. E o mundo está vendo. Então a hora que vem a oportunidade aparecendo novos nichos,
o público internacional começa a enxergar o Brasil e começa a querer vir participar também. E esse é o grande motivador desse crescimento do internacional. Agora, um detalhe, esses expositores internacionais estão trazendo alguma coisa que você acha que mereça destaque em termos de inovação tecnológica? Olha, a gente nunca sabe o que eles estão trazendo, né? Tudo é surpresa, tudo vem pra gente, mas o que a gente sabe é que todos eles, cada um detentor de algumas características importantes, uns ponta de tecnologia, outras de custo, outra de custo-benefício, né? Então você precisa ter disponibilidade para todos os tipos de público. E cada país tem uma característica. Então, essa é a grande expectativa nossa, né? Realmente, não adianta. Isso daí a gente não sabe quem os nacionais estão trazendo, a gente não sabe o que os internacionais estão trazendo. O que a gente tem certeza é que, como a Automec ela é um hub, né, principal da nossa região, da América Latina, de nascimento de produtos novos, de tecnologia, tendência e informação, quem está indo para lá vai levar o que tem de melhor de cada um, né? Então a gente não tem os dados, mas a gente sabe, pelas informações, pelas empresas que vêm, pelo nicho das empresas, que o foco agora é a evolução para a eletrificação, alguns outros novos segmentos aparecendo que eram mais tímidos no passado, por exemplo, a parte de car care, né? Dos cuidados automotivos, isso vem crescendo muito, peças em geral, então a gente sabe que vai vir bastante coisa nova, mas vai ser surpresa para todo mundo, inclusive Muitos chineses? Muitos chineses. O chinês, ele, mundialmente, ele tem uma participação massiva, tá? E é natural, e é positivo, né? É uma diversificação interessante, eles têm sim uma participação grande, eles vêm, eles têm a sua maneira de fazer negócio, e a gente entende, sinceramente, eu como o administrador da feira, né, quem cuida, eu vejo como positivo, né? A gente tem que ter todo mundo para que o cliente consiga navegar de acordo com a necessidade que ele tem, né? E cada vez melhor, todo mundo vindo com mais qualidade no geral. É um ponto importante, com certeza uma presença bem grande, mas eu enxergo como, ok, estamos absolutamente em linha com todos os outros eventos do mundo. Principalmente com a chegada das montadoras chinesas por aqui, né? Sim. O fornecedor de autopeça vai querer estar aqui junto, né? Inclusive, muitos novos que vieram são motivados por isso. Nós somos o fornecedor oficial desse sistema para essa empresa. Putz, eles estão vindo num espaço pequeno às vezes, né? Porque a gente... Marcar presença. E outra lá, ele precisa fazer negócio, né? E a gente também, a Automec, ela já tem o espaço tomado, logo acaba uma Automec, depois de pouco tempo ela está totalmente tomada. Então, conforme as pessoas vão vindo depois, começa a dificultar a vida. Em breve vocês vão estar vendendo espaço de stand no banheiro, né? Porque olha, não tem mais onde colocar. Ainda mais com esses novos no banheiro a gente ainda não conseguiu, mas a gente já evoluiu algumas coisas que depois a gente ainda toca nesse tema, na evolução de espaço que a gente fez para a Automec, que para esse ano foi bem legal. Certo. E como a diversidade de expositores impacta a competitividade e a modernização do mercado de reposição no Brasil? Eu acho que a grande diversidade, já começando pela internacionalização, já causa aquele cenário de novidade para todo lado, né? E a gente tem uma cadeia, a gente tem um range dentro do nosso segmento muito grande. Então lá tem espaço para novos entrantes, que é o que eu acabei de falar sobre a parte automotiva, né, o car care, né? Você vai evoluindo, todas as marcas do mercado grandes, não está aparecendo assim, agora vamos ter uma área de elétricos. Não é isso que aconteceu. A gente imaginava que ia acontecer. Eu tenho sistemistas, eu tenho elétricos. Não é isso que está acontecendo. Os players atuais, as empresas atuais, estão evoluindo o seu line-up, o seu desenvolvimento para entrar no mundo eletrificado. Então, eu tenho uma eletrificação, a diversificação está acontecendo aí, a eletrificação acontecendo com os próprios jogadores antigos. Sim, né? Eles estão diversificando o portfólio. Eles estão. Então, para se adaptar a essa nova realidade. Exatamente, porque esquece, não existe mais empresa que deixa de fazer isso. Que a gente sabe de alguns exemplos do passado, né? Que não existem mais. Todo mundo evolui.
elétricos, novidades, eu vou ter poucos ramos, por exemplo, ok, quem faz a wallbox, né, o sistema de carregamento é uma empresa totalmente nova, os equipamentos, os EPIs é uma coisa nova, mas no geral a eletrificação ela tá acontecendo em todos os lugares, que era um mito, né, que era um tabu na verdade. No começo falou, nossa, o mundo dos elétricos está vindo, vai acabar com a gente, né? Vai acabar com a autopeça. Na verdade, não, está adicionando, porque eles estão crescendo nesse sentido. Porque acompanha a frota que está crescendo e a necessidade Exatamente. de reposição. Então, os players que estão aí precisam adaptar as tecnologias. Exatamente. É isso aí que você está... E isso ao lado de quem fornece, né? Mas eu tenho outro lado que é o mecânico. O mecânico, o aplicador, a gente sabe... Acabou a garantia do carro, vai encostar um carro elétrico no mecânico, no meu mecânico de confiança para ele consertar. E hoje não dá para consertar sem ter informação e sem ter equipamento correto. Né? Então, de novo, a Automec fazendo o serviço para o segmento, né? Para a indústria. Legal. Garantir, preparar todo mundo para o que vem pela frente, saber o que significa consertar um carro elétrico, quais são as precauções, né, o que é de verdade. Legal, Eduardo. E aí, pegando carona aí nesse raciocínio, a gente vai para a parte de conteúdo, que você falou, a necessidade do mecânico entender aí para onde está indo a eletrificação, como é que ele pode se adaptar e oferecer esse serviço aí de reposição. E aí vocês trazem aí a arena de conteúdo, né? E aí eu queria entender essa universidade Automec, o Garage Show, explica pra gente como é que vai funcionar. Tá. Por que isso existe? Primeiro, a base do evento, que é um evento colocar o fornecedor e o visitante, isso a gente já tem, a Automec é o que é há muitíssimos anos. Então isso é garantido que vai acontecer. A nossa preocupação é garantir o produto expandido, quer dizer, tudo que está em volta para garantir que todos os próximos anos ela tenha a mesma atratividade e que eu esteja ajudando o segmento de alguma maneira. A gente faz pesquisa, entende o que eles querem e o que voltou para a gente da última vez, principalmente, foi queremos informação. O hiato foi muito grande, né? 2019 para 2023. Foi muita coisa evoluiu. E rápido, né? E muito rápido. Falou, nós precisamos de informação. Então a gente vai numa tríade, 3 pilares importantíssimos. O primeiro é informação, o segundo é formação e o terceiro é experiência pessoal. Informação é a arena de conteúdo, onde nós temos parceria com a maioria, os grandes influenciadores e autoridades dos temas que estão acontecendo agora, que estão nascendo agora, para palestrar realmente para o público interessado. Informação que está nascendo agora, informação que está tomando forma agora, que é o que vai estar na vida de todo mundo desse segmento pelos próximos 2 anos. Então lá a gente está reunindo, né, o time para isso. E óbvio, além de focar na melhores práticas em administração da oficina, etc., eu tenho coisas muito focadas em eletrificação, ESG, ADAS, né, que são sistemas de auxílio ao condutor, e uma diversificação muito grande também, que nós estamos usando essa parte, porque faz o mundo que no passado, esse nosso segmento que era muito masculino, fechado, tradicional, hoje eu tenho uma presença gigantesca de mulher que está vindo arrebentando, está fazendo serviço assim excepcional. Então nós temos na arena de conteúdo um dia inteiro praticamente falando só sobre mulheres. Temos outras ferramentas de diversidade, de inclusão de verdade. Por exemplo, vamos ter palestra também com os mecânicos surdos do Brasil, que é um negócio impressionante, né? Tem um público gigante, uma quantidade de pessoas nessa condição que realmente quer ouvir o barulho do carro, né? O mecânico, ele debruça em cima do caminhão, do carro, ele fala, o barulho vem de lá, sem ouvir nada. Então, vocês buscaram essa informação onde? Que é um público grande? Como é que foi? Só curiosidade. Conforme a gente vai expondo o que a gente faz, os bons parceiros também começam a aparecer. Né? Então, isso apareceu em 2023, eles já fizeram parte do nosso time, vão fazer também de novo, e é a diversidade de verdade, né? É realmente a inclusão. Então, essa parte de informação.
A parte de formação é a novidade, a Universidade Automec, que realmente nós estamos oferecendo para algumas instituições, né, e empresas virem para lá. Vai ter a sua sala, por exemplo, já temos hoje alguns parceiros, temos o IKEA, que é o Instituto de Qualidade Automotiva, o Senai, a empresa Tirreno e a ZF, eles são parceiros nossos e vão estar lá na Universidade Automec, cada um tem uma sala onde eles aplicam os seus treinamentos e as suas certificações oficiais dentro da Automec. Então, quer dizer, quem vai lá, grande. ele faz o treinamento do Senai, faz a prova, lógico que nós vamos fazer escolher os treinamentos mais curtos, que o cara para poder aproveitar a feira, mas os treinamentos vão ter a prova e vai ser um certificado oficial sob o guarda-chuva da Universidade Automec junto com as empresas. O grande motivador, além de fomentar o treinamento e a preparação das pessoas que estão vindo, dos aplicadores e dos mecânicos, é realmente dar chance para as empresas que estão junto com a gente mostrar o quanto eles têm o empenho de estar ajudando o segmento a crescer e a melhorar cada vez mais. Então essa parte de informação. E nós somos brasileiros. A gente gosta de curtir onde a gente está. Mesmo que a gente está lá para fazer negócios seríssimos, gastar milhões, reuniões pesadas, a gente gosta de estar num lugar legal. Lá fora a gente vai ter uma arena de drift, como nós fizemos em 2023, que foi um grande sucesso, onde os convidados podem andar junto dos carros de drift. E aí vem uma pergunta interessante que eles falam assim, até me estendendo um pouco na pergunta, na resposta. Eles falam, mas Eduardo, você está falando de economia, ESG, e vai colocar carro gastando combustível, fritando pneu lá fora, né? E tem tudo a ver. A gente que é de dentro do segmento, a gente sabe o seguinte, eu tenho aquela minha peça que ela é feita e eu falo assim, ela dura 50 mil quilômetros. Mas para ela durar 50 mil quilômetros, eu fiz teste naquela peça até ela derreter. Ela rodou 400 mil quilômetros. Ela foi levada ao estresse. E é isso que eu quero mostrar no drift. O drift tem por regra ter peças de mercado dentro do carro. Então, muitas peças especiais. Então, as peças que você usa no teu carro, ela está sendo lá dentro massacrada, andando daquele jeito, fritada mesmo, e estão lá aguentando. Mostra o que significa, o outro lado, né? A gente precisa pôr aquilo lá até derreter para provar assim, isso aguenta. E aí dá muito mais reputação para cada peça. A pessoa vê de perto. Exatamente. Como isso aguenta, né? Exatamente. Em condições reais, é uma experiência. É isso aí. Esse é o Garage Show? Esse é o Garage Show. Uhum. Essa é a parte do drift, a parte externa. Então, por isso, os 3 pilares de experiência que nós temos, que dá suporte a todo o evento já consagrado que a gente conhece. Interessante. E quando a gente fala aí em tendências, né? Você falou da eletrificação e tudo mais. Tanto na área de exposição como na área de conteúdo, o que a feira reserva para falar do futuro da mobilidade? Os focos maiores é esse, tá? É a eletrificação, o ESG, o ADAS, né? Os sistemas de condução, eles foram lançados no passado com as grandes... para os carros top de linha, para os carros exclusivos, e a gente já vê há bastante anos já, cada vez mais se pulverizando, né, para os carros de entrada, e isso são novas tecnologias, ou seja, a coisa lança lá para o carro top de linha e daqui a pouquinho ela já está no carro básico, mas alguém tem que saber consertar, né, alguém tem que saber entender. Então, os focos de exposição para mostrar o que vem de futuro é muito focado na eletrificação, desmistificar a eletrificação por um lado, e também chamar a atenção de que é necessário ter, né, porque não é brincadeira você mexer num carro elétrico, a parte, né, são 700 volts, 1000 volts que está passando lá, é um negócio perigoso. O ESG, que é a tendência mundial, não adianta, isso nunca vai voltar para trás, então esses temas vêm vindo muito forte e cada momento vem alguns pontos de tendência. Por exemplo, a parte do car care que a gente estava falando é uma tendência, né? É algo que ele era mais modesto e agora a natureza, a sociedade do jeito que está, né, a condição comercial como está,
está alavancando esse tipo de segmento. E assim outros tantos que começam a aparecer. Eu imagino que o público visitante esteja ávido Muito. para entender melhor como a eletrificação, Sim. como o SG vai fazer parte do negócio deles, né? Até por uma questão de sobrevivência, né? Sim, e acabou, né, aquela história da vida do mecânico ser aquela coisa antiga que a gente tem na nossa cabeça, o calendário, né? Isso acabou. Né? E há uma necessidade muito grande de motivar as novas gerações a investir nelas mesmas no direcionamento da mecânica. Porque é um negócio muito legal. Né? Agora o advento da eletrificação e Mudou, todo... né? Acabou. É outro Precisa bicho. entrar no... A tecnologia chegou e não para, e para todos os lados. Então, a gente precisa garantir que essa chama se acenda, fique cada vez mais forte, né? E motivar quem está entrando no mercado de trabalho, quem está começando a decidir a própria vida, considere esse segmento entendendo o que vem pela frente. Quem entrar agora vai estar na crista da onda, vai pegar o começo do começo. É a mesma coisa lá na época de 80 e tantos, 90, quando falamos em injeção eletrônica. Né? É o futuro chegando. Né? E é um futuro bem legal, porque agora não tem mais limite. Né? Legal. E quando a gente fala de descarbonização, que está dentro do tema ESG, o que você pode aí destacar que vai ser mostrado como tendência? Então, tudo isso focado muito nas palestras, né? Tá, Então, na parte de conteúdo. A parte de conteúdo, nós temos dias específicos, a agenda já está disponível no nosso site, no automecfeira.com.br, e cada dia da parte das palestras, né, da linha de conteúdo, a gente vai ter um foco. E a parte de ESG também é muito focada, então a gente vai ter diversas palestras, economia circular, descarbonização e etc., que é o que vai reger daqui para frente, né? Legal. E aí você falou um tema muito interessante, que esse pessoal que está entrando aí no mercado e precisa se adaptar, né? Ganhar mais know-how, sobretudo com eletrificação. Sim. De que forma a Automec ela pode ser importante para diante de tudo que você falou, né? Mas de que forma ela pode ser importante para quebrar paradigmas, enfim, fazer com que esses profissionais... Chegue neles, né? Chegue neles, isso. Essa, na verdade, é o grande serviço que a gente quer fazer e está prestando agora. Colocar as maiores autoridades para falar sobre esse tema, num momento que a pessoa está aberta, ir lá, sentar e assistir a palestra, possibilitar essa entrada de informação. Então, esse acho que é o grande feito da Automec. A gente realmente é o berço, né? E é assim que nós somos vistos. Então, é certeza que tudo que vai ser mostrado é a novidade. Então, a maneira que a internet, que a Automec consegue trazer isso, nós temos curadores de conteúdo, a gente seleciona quem tem os temas para falar, vão fazer as palestras que são super legais e vai garantir que todo mundo comece a ter informação, pelo menos plantar, sabe, na cabeça da gente. Sim. Que falar, opa, eu preciso mudar minha estrutura para receber um carro elétrico. Ou, eu já faço isso. Nossa, aquilo que eu queria tanto fazer é fácil fazer. Ou, se eu fizer isso, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Esse tipo de coisa nasce lá como tendência, como direcionamento, para que todo participante consiga se direcionar, tecnicamente, até por 2 anos, até chegar de novo a próxima Automec, né, para a gente apresentar de novo tudo isso e preparando o segmento e melhorando cada vez mais. É muito bacana. Agora, falando um pouco de negócios, é verdade que 70% do público vai ser composto por tomadores de decisão? Sim. O que isso impacta aí nas perspectivas de negócio? Essa é a grande carta de ouro da Automec, na verdade. Né, porque é uma feira de negócios. Quem está lá, o expositor que está lá, ele quer se posicionar no melhor lugar, quer ter o melhor stand, e é excelente porque ele vai realmente atrair. Ele sabe que todo mundo que está passando lá, primeiro, todo mundo que está passando lá é do segmento. Né? É realmente uma feira... o máximo de quem não é do segmento, ele é um entusiasta muito ferrenho, né? Mas é o segmento. A nossa qualificação, a nossa procura por visitantes é muito séria e muito embasada em BI. Então nós chegamos em quem é o responsável
pelo fechamento do negócio. E realmente, nossa taxa chega em 70%. Isso é muito bom, porque Forte, né? quem está lá sabe que vai receber pessoas que vão fazer negócio. Né? Lembrando que não pode ser 100%, porque nós temos aquele range. Né? Eu tenho as pessoas que fazem negócio e eu tenho os mecânicos que não necessariamente estão lá, mecânico, aplicador, outros públicos que não fazem negócios milionários, mas eles têm um papel absolutamente importante. Eles são os maiores influenciadores de decisão. É verdade. Né? É aquela história, se você que não entende de carro, encontrou lá, precisa trocar a peça X, ele fala, vai nessa marca aqui porque essa aqui não presta. Ele é um grande influenciador. Você não vai nem olhar para outra marca. É verdade. Né? Então, os 70% que a gente tem de pessoas dentro do Automec que tem a caneta na mão é gigantesco, já é o que há de mais alto, acho que em níveis mundiais, para fazer pessoa para fazer negócio. Bacana. Ô, Eduardo, só para terminar esse bloco aqui, me fale aí, qual será o grande divisor de águas aí que será apresentado na Automec para o público? Olha, esses 4 pontos eu acho que são os divisores de água. Primeiro, a gente brinca, né? Não existe isso em português, mas crescemos o increscível. Né? A Automec ela já toma todo o pavilhão, já desde a vez passada, e a gente ainda cresceu. Fizemos uma tenda internacional totalmente climatizada, com 750 metros a mais para receber os internacionais. Fizemos uma área adicional na Marquise, logo quando a gente sai do pavilhão antes de descer para ir para o Drift, com 700 metros adicionais, quer dizer, colocamos mais espaço. Realmente estamos... A necessidade das empresas, a fila de empresas é grande e eles querem entrar e a gente às vezes não consegue atender. Então estamos aumentando. O primeiro ponto, realmente o crescimento extraordinário. E o segundo ponto são as partes de experiência, sem dúvida nenhuma. Vai ser Que é o divisor. que é a parte de trazer informação junto com experiência física, o entretenimento, vamos dizer assim. Esse é o grande divisor que a gente entende que é o caminho correto do sucesso. Bacana. A cada edição, a Automec cresce e se reinventa. Como você imagina a feira nos próximos anos? Quais são os planos para o futuro do evento? O que você imagina para frente? A gente precisa fazer 2 andares. Precisa fazer 2 andares lá no pavilhão. Olha, assim, existem estratégias sendo traçadas, porque a gente entende que é um caminho sem volta. Né? O espaço lá já é o maior disponível. A gente precisa crescer. Existem algumas estratégias acontecendo, mas tudo ainda sendo muitas discussões internas. Tudo quando se fala de Automec dentro da nossa empresa envolve toda a hierarquia até na nossa matriz, porque é muito grande, é a maior feira, né, que a gente tem. Mas existem alguns caminhos de estudo a serem traçados que ainda estão no papel, mas eu garanto que cada ano que vier, a cada ciclo, a gente vai crescer independente das nossas condições. É o que dá para falar. Um detalhe, só como curiosidade, como é que vocês fazem para manter o contato com esse público durante os 2 anos que está entre uma e outra? A gente está, como a gente fala, a gente está always on. Tá? Nós estamos 365 dias on. Isso veio muito forte também com o advento da pandemia. Porque imagina uma empresa de evento que não pode fazer evento, é a catástrofe. Né? A gente se reinventou e começou a fazer as coisas digitais. E como eram informações importantes, temas importantes, tudo acabou funcionando e a gente teve uma aderência muito grande. Hoje, a nossa quantidade de seguidores, eu achava que era pouco, quando eu falei, mas é pouco, meu Deus. Eu fui ver, a gente é 4 vezes maior do que a maior feira do mundo em termos de seguidores online. Porque a gente trabalha com isso. Nós, semanalmente, mensalmente, colocamos conteúdos úteis. E não só propaganda nossa, né? Não falar que a Automec está vindo. Nós colocamos conteúdos do segmento, realmente feito por especialistas, o ano inteiro, semanalmente, mensalmente, fazendo com que o nosso visitante, o nosso consumidor, seja muito, muito engajado com a gente. Bacana. Então a gente garante toda essa comunicação, a gente não deixa eles sozinhos por 1 segundo. Não existe aquele que fala, putz, Automec. É um relacionamento. Não, o relacionamento. Começa há 2 anos. O relacionamento vai se envolvendo. Ele é semanal e mensal com informações diferentes em todas as mídias sociais e a gente tem uma penetração e um engajamento gigantesco. A gente tem uma novidade esse ano
que é focado na nossa questão de qualificação do nosso visitante. Esse ano, pela primeira vez, a Automec vai passar a ser cobrada de uma maneira diferenciada. Então, o credenciamento já está aberto, é só entrar no automecfeira.com.br, tem lá o botão do credenciamento, vai fazer o credenciamento gratuito como sempre foi. No dia 19, às 23h59, 19 de abril, que é quando o dia 20 começa a semana do evento, a partir daquele momento, o ingresso vai ser cobrado R$ 150 para entrada na feira. Tá? O objetivo é conscientizar todo mundo a se antecipar. Porque a hora que você antecipa, a gente teve 92 mil pessoas dentro daquele espaço, é bastante coisa. Quando as pessoas se antecipam, eu como empresa consigo entender o que vai acontecer lá dentro. Eu consigo direcionar e garantir muito mais qualidade da participação. Isso é importante, tá? Numa feira, né? É importante. Então, a gente não quer que ninguém compre. Tá? A gente não quer uma vez que alguém compre. A gente quer que todo mundo se registre antes para continuar como está, mas isso é só mais, na verdade, quase como uma motivação para todo mundo nos ajudando. Organizar melhor. Eu garanto uma organização, uma experiência muito melhor para o consumidor, além de... um público realmente engajado. Engajado, ótimo. Exatamente. Perfeito. Bacana, Eduardo. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada aí por acompanhar a gente nesse episódio e até a próxima.